pessoal, mais uma aula de biologia e continuando o tema de estruturas vegetais. Como a gente viu na aula passada sobre a raiz, hoje nós vamos versar sobre o caule. Por que o caule é tão importante? Você já parou para pensar? Se a gente for parar para pensar estruturalmente, o caule ele fica localizado ali entre a raiz e entre as folhas. O que isso quer dizer? Lembra que a gente vive falando que as plantas precisam ter um conteúdo que vai ficar circulando por ela? Logicamente que não é sangue como nos animais. Então, o que circula nos vegetais? Nos vegetais, a gente tem a seiva bruta e a seiva elaborada, que ela só consegue circular por toda a planta, principalmente porque vem da raiz e circula primeiramente pelo caule. Então, o caule ele é tão importante por fazer aí essa interligação das raízes com as folhas. E é importante do ponto de vista estrutural, porque ele também mantém e dá uma certa estrutura para as plantas, como funcional, já que vai ajudar em todo o funcionamento das plantas. Então, basicamente, o caule ele é importante porque ele vai conduzir água, vai conduzir sais minerais da raiz até a ponta das folhas, e também porque ele consegue conduzir matéria orgânica das folhas para as raízes, ou seja, é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que vai vir das raízes e em algum momento vai vir das folhas para as raízes, tá? E aí, continuando, a gente vai entender também, lá no textinho que vocês viram do Eclésio, que além do caule ter toda essa ramificação, em alguns momentos o caule ele passa por um crescimento. E ele não cresce já nessa forma mais constituída, mais evoluída. Ele cresce primeiramente na forma de gemas apicais, que são formas jovens que futuramente darão espaço para um futuro, que é o tronco. Quando a gente fala do tronco, ele é caracterizado por ser um caule mais volumoso, ser mais robusto, e ele primeiro começa a se desenvolver na parte inferior e depois, mais no ápice, ele vai começar a ter ramificações, como se fossem vários braços. São encontrados na maioria das árvores, principalmente as de grande porte, que precisam ter um maior suporte, tá? E faz parte do grande grupo aí das dicotiledôneas. Um outro caule que a gente tem é um caule chamado de estipe. E esse caule ele é bastante presente em palmeiras. Ele não é ramificado, ao contrário do tronco, tá? E somente lá no ápice ele tem um tufo de folhas. O próximo caule que a gente vai ver são os colmos. Os colmos são comuns e fazem parte aí dos bambus. Eles também não têm ramos, tá? E a diferença deles por estipes é porque ele tem uma subdivisão. Essa subdivisão eu vou chamar de nó entre nó. Então, vendo essa listrinha e depois ela parte lisa, e depois temos uma listra novamente, da forma horizontal. Isso a gente vai chamar de nó entre nó, tá? Então, uma outra característica dos bambus e desses gomos aí, né, desses colmos, é que o bambu ele costuma ser bastante oco. E aí o que acontece na floresta, por exemplo, os macacos quando eles precisam de água, em alguns momentos eles podem bater, tá, esses colmos em busca justamente de água ou em busca de milho ou de cana-de-açúcar, para que eles possam aí se suprir também. Um outro tipo de caule, que ele é um pouco menos resistente, digamos assim, que suporta e é adaptado para espécies mais suaves, no sentido de peso, digamos assim, são os caules trepadores. Eles estão presentes, logicamente, em plantas trepadeiras e eles vão crescer enrolados sobre diversos tipos de suporte. E eles precisam se enrolar justamente para que eles se mantenham fixos, tá? E esse tipo de caule ele é bastante comum para que as trepadeiras consigam ter obtenção de luz em alguns locais específicos para que ela consiga realizar o processo de fotossíntese. Um outro tipo de caule é o caule chamado de estolão. Ele cresce bem paralelo ao chão, tá? Então são de espécies aí bem pequenas. Ele produz gemas em um curto espaço. E essas gemas, ao passar do tempo, podem formar também raízes, podem formar folhas e até originar novas plantas. Outro
tipo de caule que a gente tem é o chamado de cladódio. O cladódio, ele é um caule chamado de modificado, que ele é adaptado para que essas plantas consigam realizar o processo de fotossíntese. Então, as plantas que possuem esse tipo de caule, elas perderam as folhas justamente porque elas não têm tanto contato com a água. Então, se ela não tem contato com a água, se ela tivesse as folhas não conseguiriam ter água suficiente para se desenvolver. Então, como não existe água, a adaptação que ela faz é ter esse caule do tipo cladódio, porque a ausência de folhas vai permitir o quê? Permitir que a planta consiga economizar parte da água. E aí, as gavinhas, elas já vão ser ramos também modificados, que também servem para que a planta consiga se fixar. A gente encontra onde? No maracujá, por exemplo. Quando ele encontra, então, esse caule, encontra um substrato adequado, as gavinhas vão começar a se enrolar sobre ele, para que assim elas possam ter um suporte melhor, tá? São espécies de espinhos com ramos bem curtinhos, são bastante resistentes e a função desses espinhos é justamente tentar proteger o fruto, tentar proteger a planta de uma maneira geral de predadores, tá? E esses espinhos, eles podem surgir tanto por modificação de folhas, como podem estar se originando no próprio caule. A gente também encontra esse tipo de adaptação em alguns limoeiros e em algumas laranjeiras, tá? Então é isso, qualquer dúvida é só vocês me procurar. Até a próxima!